A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Michael adentrando mais uma vez aqui as redes sociais para o nosso Pod Cristo dessa segunda-feira. Hoje, com alguns minutinhos de atraso, nós estamos entrando ao vivo com um tema extremamente importante, irmãos. Nós estamos aqui em off conversando um pouquinho, mas é algo assim que é muito importante refletir, comunicar, principalmente para os familiares, amigos, que perderam entes queridos, que tomaram essa decisão do suicídio. Você que está assistindo, você crê que a pessoa que se suicida, ela perde realmente a salvação? Nós vamos ver se existe algum texto bíblico que possa nos garantir essa afirmação. Ou você acha que existem casos que a pessoa pode sim ter a misericórdia de Deus ali e não ir para o inferno, não ir para o lago de fogo e enxofre, que está destinado para Satanás, o anticristo e a besta. Mas nós vamos discutir sobre isso. Você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida. Nós vamos estar conversando aqui. E hoje, mais uma vez conosco, nós temos os nossos especialistas aqui em suicídio, que é o nosso diácono Alan e o nosso cooperador Wallace. Graças a Deus, irmão. Deus abençoe vocês. Boa tarde para todo mundo. Especialista em suicídio, Vamos ver como é que funciona um especialista em suicídio, Imagina o estagiário do especialista em suicídio. É igual o pessoal fala que o martírio é um dom, mas é um dom que você exerce uma vez só. Uma vez só. Não tem nem como ensinar as pessoas, Gente, o martírio é assim. Pronto, acabou. Mas é isso aí que essa conversa vem. Claro que é um tema um pouco complicado, sensível, mas que a gente venha conseguir abordar de forma mais branda possível e de forma mais, entre aspas, não descontraída, mas que não fira tanto assim, ou de forma mais leve, mais leve. Amém. Amém, Wallace? Amém. Graças a Deus aqui de novo, Como sempre na correria, mas a gente sempre se esforçando para estar aqui. Que essa conversa possa ser tão produtiva quanto as anteriores, E que, como o irmão Alan falou, que a gente possa abordar o tema de uma maneira que não fique pesado para quem está escutando, para quem está vendo, E que a gente consiga, talvez, de repente, através de alguma revelação de Deus nas nossas vidas, usando a nossa vida para trazer entendimento para as pessoas, Em nome de Jesus. Amém. Agradecer também ao obreiro Claudinei, que está na técnica. Claudinei, Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez aí pela dedicação, compromisso aqui com a gente. Amém. E agradecer também, irmãos, aqui as irmãs de ontem, Eu queria agradecer aqui no Pod Cristo as irmãs Rosângela, Célia, quem mais que ajudou ali? Eliane e outras irmãs também que ajudaram na produção de uma lembrancinha aqui para os pais, do Ministério Adora. Teve um certificado, teve meia, porque alguns pais aqui estavam com as meias furadas, Agora vão poder aquecer bem os pés. Deus abençoe muito, O pastor, ontem eu dormi com a meia já, meio quentinho. Então, falar para você, benção demais. Coisa boa, Lá na sua igreja foi assim também, Ganhou meia também. Ganhou meia lá. Eu falei, pastor, tem um sindicato aí das irmãs que organizam os eventos. Combinaram tudo de dar meia. Olha que legal. Deus abençoe muito, Porque se fosse para a gente fazer, talvez a gente não conseguiria, dizendo assim a direção da igreja, mas as irmãs se mobilizaram. Teve bolo, teve cachorro quente, guaraná. E o bolo estava uma delícia, hein, gente? Bolo de chocolate. Maravilha, viu? Isso aí é a ideia. Muito bem feito, pode repetir, irmãos. O irmão Eduardo gostou tanto do cachorro-quente que comeu 3 vezes seguidas. Jesus, já jantou aqui. Jantou, foi embora pra casa de barriga cheia, cara. Esse pastor, eu comi um cachorro-quente na esquina lá perto de casa, era R$20. Aí pra você ver, eu tô comendo 3 aqui de graça. Não, e não se compara. Cachorro-quente completo. Maravilha, irmãos. Primeiro eu queria entrar no assunto, que como o Alan falou, é um assunto delicado. O que leva uma pessoa a ter essa intenção, de repente, de tirar a própria vida? Que a gente falasse um pouquinho sobre isso, Porque é uma situação muito delicada, mas que muitas pessoas acabam tomando essa decisão. Aí a gente diferenciar aqui as pessoas do mundo, que não tem Cristo, e as pessoas da igreja que cometem também esses atos, Existem até pastores, irmãos, por incrível que pareça, entram num quadro de depressão e acabam tirando a própria vida porque optaram por aquilo.
Então eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês entendem assim que pode levar uma pessoa a cometer esse ato. Então, quer começar? Ou... Não? Tranquilo. Tem certeza? Não, tudo bem. É que eu já fui falando já também, falta educação, né? Não, tudo bem, eu começo. O que pode levar, pastor? O que você entende assim, que pode levar uma pessoa? Eu vejo que nos nossos tempos, né, são várias situações que podem levar a pessoa a desenvolver esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de vontade. A gente vê que correria do dia a dia, pressão, trabalho, né? Nossa, são várias situações. De repente, talvez a gente venha abordar isso aqui também. De repente, algum problema relacionado à faculdade mental da pessoa, né? Que de repente vem de uma forma hereditária na família. Então, são inúmeras situações. De repente, uma desilusão amorosa. E a gente sabe que não é que isso seja uma falta de Deus, mas a gente encontra conforto na palavra muitas vezes. E quando a gente está afastado, a gente tende a ser mais suscetível a ver que esse tipo de sentimento ele cresce nas nossas vidas, né? E aí, como a gente sempre fala, a palavra ela traz conforto para os nossos corações. De repente a gente entende que aquilo é um vale que a gente está passando e que Deus está com a gente naquele vale. E aquilo lá talvez seja para nos tornar melhor. E aí eu acredito que quando a pessoa ela não tem tanto essa prática, né, esse entendimento de estar buscando a Deus, ela fica mesmo suscetível a esse tipo de pensamento, que assim, de fato, é algo que para a pessoa chegar... O pastor da igreja dele, né, que cometeu suicídio, e aí ele grava um vídeo lá, né, falando aquelas asneiras lá que ele sempre fala, né, conseguiu superar. Cada vez que ele abre a boca e fala alguma coisa, assim, consegue ser pior do que as falas anteriores, né? E insensibilidade, não tá nem aí com nada, enfim, né? Em vez de procurar entender o que está acontecendo, o que levou aquilo, se a empresa que ele lidera, né? Não sei se é a igreja, está mais para algum tipo de empresa, e é um fator que causou, levou esse pastor a cometer esse tipo de ato, né? O suicídio, enfim. Então, a gente tem um exemplo horrível, a gente pode falar sobre isso depois também, sobre como que as igrejas elas devem lidar com pessoas com pensamentos ou tendências suicidas e tudo mais, né? Mas o que leva a pessoa a pensar em suicídio e às vezes até chegar às vias de fato, né? Pode ser N coisas, né? Como o Alan disse, que acho que não tem muita coisa a acrescentar, mas várias situações, estresse repetitivo, né, que leva pessoas a crise, situações que vão se prolongando e a pessoa já não encontra mais saída, e a maioria dessas pessoas, né, que é falado que elas, quando são perguntadas, né, quando elas tentam, mas não chega mesmo a ter êxito na tentativa, não chega de fato a se matarem, né, elas falam assim, não quer se matar, não quer tirar a própria vida, quer acabar com a dor que ela está sentindo naquele momento, né? Chega um nível de dor tão intenso em um certo momento que talvez o que ela pensa é que se eu tirar minha própria vida, a dor acaba. E aí dá um fim para tudo isso. E aí, como o senhor disse, né? Por incrível que pareça, e hoje em dia não é nem tão mais incrível assim, né? Devido aos números, a gente vê cristãos tendo esse tipo de pensamento, pastores em frente ao ministério tendo esse tipo de pensamento, como foi o caso que ocorreu desse pastor, né? E não é um caso isolado, é pastor de tudo quanto é lugar, né? Tudo qualquer denominação. Então, o estresse constante, sem interrupção, ele pode levar uma pessoa, sim, a pensar em tirar a própria vida. E aí vem todos os tipos de estresse, desde trabalho, desde relacionamento amoroso, né? Teve um jovem, não sei se foi 2 ou 3 anos atrás, que ele tirou a própria vida aqui, na avenida aqui, a mãe viu pendurado, pela janela. Eu não sei se foi aqui na rua da Festa dos Anjos, ali, algum lugar por ali, e ali que chegou à conclusão. Não, acho que não faz 3 anos atrás, não, faz bem tempo, quase uns 5 anos, porque eu lembro que eu trabalhava na Mala ainda, e ele
pediu a namorada em casamento, ela não quis, recusou, disse que muito novo, não quis, e o menino tirou a vida, entendeu? Então, assim, olha a situação. Então, são N situações que levam a pessoa a chegar a esse tipo de pensamento e a mesma tentativa, né? Então, a gente poderia depois ver se é bíblico, se é pecado ou não, como que é, mas, assim, não tem como a gente definir, né? Não tem como definir. Por exemplo, o ser humano, cada um é de um jeito, mas existem circunstâncias ou fatos que acontecem na vida da gente que muda a gente completamente. Verdade. Então, por exemplo, se eu fizer um exame psicológico agora, eu saio um tipo de resultado. Se acontecer alguma tragédia na minha família e daqui a 2, 3 meses eu fizer o mesmo exame psicológico, o resultado vai ser outro. Porque aconteceu um fator, um fato na minha vida que alterou completamente ou alterou grandemente, assim, a minha personalidade, minha forma de pensar, minha forma de reagir a algum tipo de coisa, pensamentos. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração também. Fatos, assim, extraordinários, tragédias, muda pessoas, a forma de mudar, enfim, né, forma de pensar, de agir. Então, tem N situações, N circunstâncias que e é bom a gente pensar também que nós não estamos isentos dessas circunstâncias também. É verdade. Porque a gente, como igreja, tende a olhar, e já olhou muito, a olhar pessoas que pensam nisso e talvez já executaram isso, pô, fraco. Que foi o que o pastor falou no vídeo lá. Fraco, né? Sem fé. E ver como aquilo, em vez de estender a mão e ajudar, tentar entender e confortar aquela pessoa e tudo mais, a gente tende a julgar. Então, assim, quando a gente pensa assim que todo mundo está exposto a essas circunstâncias e ninguém está ileso disso, a gente fica meio mais humilde para falar desse assunto também, né? Com certeza. Amados, nós estamos falando então sobre essa questão do suicídio. Você pode mandar sua pergunta, seu questionamento, se você acha que a pessoa que tira a própria vida, ela perde a salvação. E isso é algo que a igreja primitiva, aqui na Terra, a igreja no passado colocava como uma norma, né? uma doutrina, né? A pessoa que quer atentar contra a própria vida, ela vai morrer, ela vai perder a salvação, vai para o inferno. E nós aprendemos dessa forma, né? Uhum. Mas aí, conversando com um grande gente, a pessoa que está no mundo, que ela não tem esperança em Deus, né? Que ela não se converteu, que de repente ela não tem esse relacionamento, essa intimidade, essa leitura da palavra, essa oração, essa comunhão com a igreja, fica até de certo modo mais fácil de entender que ela pode vir numa hora de uma luta, de uma perda, de um fracasso, né? De uma frustração, ela tentar contra a própria vida, né? Falar, vou acabar com essa dor, como ela colocou, né? Esse problema que está acontecendo, eu não estou sabendo lidar com isso, é melhor eu desaparecer mesmo, né? Ninguém vai sentir falta. Mas não parece ser muito incoerente uma pessoa que está dentro da igreja, conhece a palavra, né? Tenta viver uma vida de oração, às vezes é um líder, como o Alan colocou, é um pastor, a pessoa passar pela cabeça uma situação dessa, já que ela tem Jesus, né? Até em off a gente falou, mas o cara que converteu, ele não vai buscar realizar esse tipo de coisa, né? Não é isso? Como é que é? A pessoa que se converteu realmente, que teve a revelação do Evangelho, ele não vai tirar a própria vida, porque ele é um convertido, ele é um cidadão do reino. Eu falei assim, é uma pessoa que converteu, ela não fica endemoniada e o demônio leva ela a um certo sentido de possessão, alguma coisa, e movido por possessão demoníaca ou influência, mais possessão mesmo, e chegar a esse tipo de atitude. Agora, alguém cristão, seja pastor ou não, mas alguém firme na fé, ela pode chegar a um nível de talvez depressão profunda, extrema, e que ela passe sim. Aí eu acredito sim que isso pode acontecer. Entendi. E aí aquele ponto, né? Aí é difícil. Como o senhor disse, né? Não seria incoerente, já que a gente crê que Jesus é o nosso consolo e tudo mais, e tudo aquilo outro. E aí eu diria, talvez sim, né? Como seria incoerente que um cristão com fé em Jesus, ele cometeria algum tipo de pecado.
Só que quando a gente pensa que nós estamos nessa vida e sujeito e exposto às circunstâncias dessa vida, que nós ainda estamos nesse processo de santificação e na busca da perfeição, nós estamos sujeitos a tipos de males, a falta de fé, a pecados, né? Como entre a cobiça, a outros tipos de pecados. Então, não seria tão incoerente assim, né? Na minha opinião. Entendi. Mas, viu, Wallace, completando isso que o Wallace está falando, você acha assim que a pessoa que está vivendo uma vida espiritual saudável, se ela passar por uma frustração, ela vai conseguir lidar com essa frustração de uma forma melhor, ou, de repente, ela vai ter as mesmas reações de uma pessoa que está no mundo? Pastor, é difícil, né? É um assunto que é bem delicado mesmo, porque, tipo assim, acaba que vai até pro lado mais de especialista na parte psicológica, né? Porque a pessoa consegue entender melhor o que está acontecendo e ela tem mais clareza para falar. Mas, assim, no meu ponto de vista, na teoria, o cristão que se converteu e que aceitou Jesus, ele tem uma facilidade, sim, para entender a luta que ele está passando. Porém, como o irmão Alan falou, a gente percebe em várias situações na Bíblia que as pessoas ali que são citadas, elas passam por lutas profundas e naquele período eles estavam firmes ali na fé e conseguiam suportar, entender tudo. Mas eu não consigo garantir que eu seja parecido com algum deles. Eu estou aqui na Terra, eu entendo que melhorando todos os dias para que eu consiga conquistar, né, o que Deus prometeu para mim, o que Jesus nos deu a oportunidade de fazer, né, que é da gente buscar isso aí, né, a salvação. Então, assim, depende muito da situação da pessoa, sabe? Porque, como o irmão Alan também falou, eu não sei como é que é a vida de uma pessoa que, de repente ela está firme na igreja, ela perde família, perde emprego e, de repente, ela não tem o que comer. É uma luta muito grande entre o espiritual e a parte da carne da pessoa. Então, assim, eu não consigo mensurar a fé da pessoa também. Como o irmão Alan falou, a gente vai ficar meio aqui nessa... rodeando, porque vai ser praticamente as mesmas opiniões, né? Porque é muito difícil eu conseguir falar, a pessoa que converteu, ela vai estar isenta de passar dificuldade aqui na Terra. Né? Todo mundo é suscetível, não sei, de repente Deus quer nos colocar numa situação, Ele permite que aconteça uma determinada situação para a gente crescer. Mas só que Deus sabe que eu posso, mas talvez a minha fé não seja tão grande para eu acreditar que eu consigo passar aquela situação. É aí onde a parte psicológica da pessoa tende a sucumbir, né? E a pessoa acaba sendo levada para esse tipo de situação. O Alisson mencionou uma coisa que é importante também, né? Falando isso, né, que é possível, que na minha opinião pode acontecer, eu não estou falando que as pessoas não devam lutar, não devam buscar auxílio, não devam buscar em Jesus, que Jesus não tem esperança, que Jesus não é tudo aquilo que a Bíblia fala que Ele é, que buscar tudo esse consolo em Deus, enfim. Aí já entra uma outra situação que você está falando também, porque muitas vezes a pessoa tem vergonha, né? Ou se é um líder, se é uma pessoa que já está na igreja há muito tempo, fala, nossa, eu não posso expor essa minha carência, ou essa minha frustração, porque de repente eu vou perder aquele título, aquele cargo. É importante a gente mencionar isso também. Aí já entra naquilo que a gente vai falar, que é como que a igreja vai tratar esse tipo de situação. Exatamente. Mas só pegando um gancho que o Wallace falou também, de homens de Deus, pessoas na Bíblia, que a Bíblia coloca como pessoas de alto escalão ali, status, e que de fato fizeram coisas grandiosas ou foram usadas por Deus, mas que tiveram seus momentos de crise. Então, por exemplo, a gente vê várias vezes na Bíblia Jeremias Jó pedindo a morte. A gente vê Elias, entra lá e fala, Deus, me mata. Diz, já era. Então a gente vê Jeremias também, Senhor, o que está acontecendo? Então a gente vê homens e mulheres de Deus também levantados por Deus. Tendo um quadro ali, de repente, de depressão, né? Depressão profunda e pedindo a própria morte. Então eles não chegaram ali às vias de fato, mas de fato eles tiveram o desgosto de viver. Então, assim, na minha opinião, é possível chegar a essas circunstâncias. Não é um incentivo bíblico, mais uma vez, né, para que as pessoas que elas deixem de lutar. Porque, de fato, quando alguém passa por algum quadro clínico desse aí, ou emocional e tudo mais, é complicado. A tendência da pessoa é sempre retrair e deixar cada vez mais se afundar. É difícil. Só que
eu estou querendo dizer que isso é um caso possível, mas não é um caso incentivado pela palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus nos encoraja a buscar em Deus um auxílio. A gente lê os Salmos ali, a gente vê um cara deprimido. Eu falei, nossa, esse cara aqui ele tá arrebentado. Ele ali só falta ali para beira do penhasco e pular. Então, há a possibilidade. Por quê? E nós estamos melhor que eles, porque a gente tem um Espírito Santo habitando em nós. Então, mas a gente está ainda nesse processo. A gente é feito do mesmo material, do mesmo pó. E a gente está suscetível, na minha opinião, né, a esse tipo de circunstâncias, né, de ocasião. Não é uma coisa que o cristão deve viver, poxa, a vida de 40 anos, 60 anos. Né, aí talvez não seria um caso, tem que ver o que está acontecendo. Né, passar por momentos assim, eu acredito que seja possível. Viver assim a vida inteira, aí teria que buscar uma ajuda mais, uma ajuda pastoral, uma ajuda clínica, médica ali, para ver o que está acontecendo. Não é algo estático que fica assim por resto da vida, mas que é possível passar por circunstâncias assim. Sim. Queria agradecer aqui a pastora Cida, que está nos assistindo, a Rosângela, a Lisa Feixes. Deus abençoe sua vida, viu, Lisa? Estou aguardando você, Lisa, né, para vir aqui participar conosco, tá? O Lipe Zaka é japonês? Saudade do meu mestre levita, hein? O Alan Glauber, nossa, que benção. Não, o Felipe lá da igreja lá. Lá da igreja? Ele tá lá em Juiz de Fora, tá passando um tempo lá, tá congregando na igreja a igreja One lá, da igreja do Alessandro Vilas Boas, né? Ah, tá. E aí tá lá. Ele é Felipe Zacarias. É japonês, não é? Porque ele é Lipe Zaka. Ele é filho do pastor Elian, aqui do Black White. Um abraço, meu irmão. Volta logo, filho. Você chegou a fazer aula com a gente lá também? Acho que fez, né? Porque o pastor Elian fez, a esposa. Não sei. Manda aí pra nós, Lipe, você fez a aula aí, cara. Mas viu, irmãos, você pode estar comentando, irmão, se a pessoa que comete suicídio, ela vai perder a salvação, vai para o inferno ou não, né? Nós tivemos aqui semana passada contato com a Michele Colóssimo, é a vítima, né, daquela agressão que ficou viralizando aí na internet, né? Até vou convidá-la para vir no podcast também, ela veio conversar. Eu tenho o maior carinho por ela, porque o menino dela fez aula aqui com a gente tem essa amizade, né? E ela mencionou que ela tem feito, né, já há algum tempo esse tratamento mesmo psicológico para lidar com essa frustração desse relacionamento, com o que aconteceu com ela. Então, vocês acham que é importante mesmo a pessoa que passa por essas situações frustrantes, ela buscar um auxílio médico, né, de um especialista, ou, de repente, a leitura da palavra, a oração e a minha convivência na igreja, me abrindo o coração ali com o líder, já vai ser o suficiente? Pastor, na minha opinião, as duas coisas, elas trabalham em conjunto em setores diferentes, né? Nós somos formados, né? Somos uma integralidade de corpo, alma e espírito, né? Perfeito. E aí tem aí os dicotomistas, né? Que é só corpo e espírito, que alma e espírito é a mesma coisa. E os tricotomistas, que dividem em três, mas no frigir dos ovos ali, acaba que eu quero falar a mesma coisa. A gente tem a matéria, que a questão de corpo, de que é preciso ser cuidado, questão de emoções, que também é preciso ser cuidado, então, na igreja, na reunião, é importante essa comunhão, esse cuidado, esse discipulado, tudo isso aí, esse fortalecimento da fé, esse encorajamento, e é importante também uma terapia, né, com psicólogos, com médicos especializados na área, que vão usar remédios diferentes, remédios que, não remédios no sentido do comprimido em si, mas técnicas diferentes que vão auxiliar também nesse cuidado. A gente costuma falar na capelania lá, a ciência é de Deus, né? A ciência não é do diabo. Então, por muito tempo, a gente ouviu falar que psicólogo, psiquiatra, né, esses médicos voltados para a área da psique humana, né? É coisa do diabo, é coisa de quem não tem fé, é coisa de gente que não crê em Deus, né? Quem crê em Jesus tal, não pode ir para lá. E isso aí matou muita gente. A realidade é essa. Muitos pastores negligenciaram esse tipo de cuidado médico, que eles poderiam... Quantas pessoas, cristãos, não morreram porque ouviram isso? Negligenciaram o cuidado médico, psicológico, psiquiátrico, e chegaram ao fim de tirar a própria vida. Coisas que alguém maduro ali fala, cara, a ciência é de Deus, cara. Se você está com dor no dente, você vai para o dentista ou você só põe a mão e ora? Não, eu ponho a mão e oro e vou para o dentista. Se eu estou com uma dor não sei na onde, não, eu ponho a mão e oro, creio na cura sobrenatural,
Mas também eu vou no médico, porque eu creio que Deus também cura por meio do remédio que é ministrado ali nos hospitais. Então, as duas coisas, na minha opinião, é necessário. E negligenciar qualquer uma das duas é uma irresponsabilidade, uma imaturidade, talvez, ali, né? Então, essa é a minha opinião. É porque dentro do nosso histórico de igreja evangélica no Brasil, né? Alguns pastores mais radicais no passado achavam que eu buscando o Senhor e vivendo uma vida de consagração e santidade, Deus ia me curar, ia me proteger ali, me salvar, sem precisar de auxílio de algum especialista que fosse fora da palavra, né? Exatamente. E aí, mas realmente as duas coisas são importantes. O próprio Paulo fala para Timóteo, toma aí também um pouco de vinho aí por causa do seu estômago. Sim, sim. Paulo poderia ter chegado e mandado ver o que eu vou te curar aí agora, igual aconteceu muitas vezes ao longo do meu ministério. Então é preciso ter um pouco mais de conhecimento até bíblico nesse sentido, sim, né? Sim. O Lipe está dizendo assim, logo estou de volta, saudade de vocês. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Eu sabia viu? que lá em Juiz de Fora tinha a igreja do Anão. Tem lá, eu acho que tem no Rio de Janeiro também, tem não sei da onde, tem umas espalhadas aí, tá pra lá. Você sabe que o Alessandro é daqui de Tibá, né? Eu sabia, eu soube. Ele frequentava a igreja da pastora Angelita, ali era a Arca da Aliança, que era perto ali do Allan Kardec, quando tinha a igreja ali. Agora é um restaurante. Mas ele frequentava ali, ele cantava as músicas dele, ninguém dava atenção, né? Mas aí, de repente, foi para fora e o negócio vingou, né? Wallace, mas a pessoa que está dentro da igreja, já entrando nesse assunto, né? Ela, de repente, está passando por uma frustração, está passando pela cabeça esse sentimento de tirar a própria vida. Qual que seria o procedimento que ela deveria fazer para não cometer esse erro? Porque é um erro, né, irmãos? Por mais que a pessoa ela esteja vivendo ali no fundo do poço, sem esperança, ela tomar uma decisão de tirar a própria vida é um grande erro, né? E não é o que Deus quer para a vida dela, isso é óbvio, né? Mas o que ela poderia fazer dentro da igreja para poder sair daquela situação? Enquanto o irmão Alan falava e observando o que o pastor falou, eu sempre vou buscando algo na minha memória que em algum momento vai fazer sentido aqui. E eu lembro quando eu entrei na fábrica lá, eu tinha feito amizade com um rapaz lá, e por coincidência ele era palmeirense, então foi criando uma afinidade. Só que assim, não é engraçado. Sofredor, então. Não, que isso. aí eles chegaram no fundo do poço. Aí, assim, eles até colocaram apelido em mim lá. Tipo assim, quando eu entrei lá, eu era serião, fechado, não brincava com ninguém. E aí uma das primeiras coisas que eu falei pra eles, que eu não gostava de brincadeira, que eu era da igreja. Porque ambiente de fábrica tem isso, né, com frequência. E aí eles começaram a falar, tipo, criaram um bordão lá, falaram assim, fui criado na igreja. E aí ficou, tipo, meme lá, sabe? E beleza, só que olhando pro cara, tipo, tudo certo na vida do cara, e eu ia conversando com ele. E foi passando um tempo, cara, eu percebi que ele foi se entristecendo, e eu fui criado na igreja, mas eu não tava na igreja, então faltou conhecimento da minha parte, de conversar com ele, de querer saber mais dessa parte. E infelizmente ele foi e tirou a própria vida, e eu fiquei triste com isso, sabe? E aí depois eu fiquei refletindo sobre a situação, do que poderia ter sido feito, né? Eu, no meu caso, eu poderia ter ajudado ele se eu tivesse mais conhecimento. Né? E no caso dele, como o pastor falou, o que poderia ter sido feito? Eu fico pensando aqui, lá em Provérbios fala pra gente cuidar do nosso coração, né? Mas não é, se eu não estou enganado, mas não é sobre a carne, né? O coração ali que está pulsando, é sobre os nossos pensamentos também, né? E assim, a gente tem que fazer uma higiene, no meu modo de pensar, com relação a tudo. É como a gente já conversou em outros podcasts. Talvez a gente não dá tanto valor para essa questão musical, mas a gente já falou sobre isso. Dependendo, para a pessoa não faz sentido nenhum. Não vai me atingir em nada, que lá não está influenciando a minha vida. Mas assim, eu acho que a somatória das coisas no nosso dia a dia, por exemplo, estresse no trabalho, como a Ana falou, de repente você se coloca na situação de escutar uma música que não vai agregar para a sua vida, que não vai te aproximar de Deus, porque eu acredito muito nisso. Se você faz uma coisa
pensando em Deus, por exemplo, eu vou escutar um louvor. Você sabe que aquilo, como consequência, vai te dar vontade de procurar, por exemplo, comigo acontece. Eu escuto um trecho de um louvor, eu vou lá e pesquiso na Bíblia, sabe? Isso vai cada vez mais se tornando frequente e aí a higiene mental no sentido espiritual vai acontecendo. Então, você vai aprendendo de forma indireta se policiar com relação a isso, né? A gente vê muito conteúdo na internet que não agrega em nada e de repente te joga para baixo. Sim. Então, o meu ponto de vista é esse, dentro do cristianismo, né, dentro da igreja, o que a pessoa poderia fazer. Eu acho que principalmente é buscar a Deus, isso não tem como deixar de lado, porque é a primeira coisa que a gente tem que fazer, mas ela se atentar com o que acontece em volta dela, né, porque é importante. Eu participei de uma palestra alguns dias atrás, lá na fábrica, lá, e eles falavam sobre esses pilares que a gente tem que ter, né, para ter uma vida mental saudável, né. E aí fala sobre a questão de parte física, sobre a questão da parte de crença também, sobre a questão de atividades, né, que a gente pode fazer para a gente tornar o nosso corpo saudável, não só a carne, mas em espírito, né. Então é isso, do meu ponto de vista, a pessoa poderia... É muito difícil eu falar, porque quem tem essa vontade de buscar, ele vai buscar. Quem não tem, ela tem tendência a não buscar mesmo, até se afastar. Mas eu acho que de pouquinho em pouquinho, se a pessoa for se atentando a algumas situações, por exemplo, eu percebo pessoas nas minhas redes sociais que elas são, só de olhar as fotos delas, eu sei que elas são tristes, estão tristes por dentro, e aí eu vejo as postagens delas. Uma foto que ela tá bem vestida, tá bonita, ela põe uma música triste, e isso acaba colocando ela num estado de espírito ruim, né? Então eu acho que a pessoa deve mesmo se atentar com isso, né? E aí é aquilo que a gente sempre fala com relação a procurar ler a palavra, porque a gente falou agora há pouco, aqueles exemplos que a gente vê na Bíblia não quer dizer que a gente vai ser exatamente igual eles foram, né? Cada um tem suas dificuldades, suas lutas, mas há algo em cada exemplo daquele que pode ser aplicado na nossa vida, que a gente pode entender e falar, isso aqui vai funcionar para mim, né? E é tão interessante, né? Voltando na palavra, né? Elias, ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, que estava com toda a autoridade, todo o poder ali sobre ele. De repente a mulher fala que vai matar ele, ameaça ele, né? Aí foge. Ele foge com medo, vai lá para a caverna lá, e caverna simboliza cova, né? Que simboliza morte ali, o sepultamento, né? E aí parece assim, a gente está lá no cume da alegria, da satisfação, da realização, e de repente a gente vai lá para baixo, né? E um grande homem de Deus, usado por Deus, né? Teve uma psicóloga que eu estava acompanhando um vídeo dela, que ela tratou uma mulher, parece, durante 2 anos. E essa mulher, ela foi apresentando-se, ela era uma pessoa que apresentava indícios, né, de ser uma suicida, que ela já tinha tentado contra a própria vida. E aí ela foi assim melhorando, estava se cuidando. Tinha alguns cuidadores que trabalhavam na casa dela. Aí num determinado dia, ela saiu para ir no salão, fez o cabelo, fez unha, foi um cuidador junto com ela. Chegou em casa, estava bonita, bem arrumada. Ela pediu para o cuidador ir na padaria comprar um pão para ela, que ela queria tomar café. Aí no momento que o cuidador saiu, ela subiu no telhado e pulou de cima da casa e morreu. Então a psicóloga ela falou, olha, tem pessoas que quando elas decidem mesmo fazer algo contra a própria vida, por mais que trate, por mais que haja ali um medicamento, né, uma orientação, se ela está realmente decidida, dificilmente você vai mudar o pensamento dela, né? E ela vai criar um plano na cabeça dela e ela vai executar, né? E por mais que houvesse cuidadores ali, ela fez um esquema que provasse para as pessoas que ao redor dela que ela estava melhor. Ganhou confiança, né? Ganhou a confiança das pessoas, né? Então é um negócio terrível, irmãos, né? Que a gente não consegue entender o porquê, mas tem pessoas que infelizmente fazem mesmo e fazem de forma consciente. Agora, dentro da pergunta que foi lançada, né? Eu queria que a gente começasse a falar sobre isso. A pessoa que faz de forma consciente, eu creio que, infelizmente, ela não vai ter misericórdia de Deus, né?
Mas e as pessoas que de repente não têm consciência do que estão fazendo, né? Vocês acham que elas vão ter misericórdia, Deus vai olhar de outra forma ou não? A primeira coisa que é importante falar é que salvação, né? Até o pastor César Cavalcante fala muito isso aí, né? Salvação é departamento de Deus. A gente não tem capacidade de decidir ali, falar, essa pessoa, embora a Bíblia seja clara em circunstância, esses herdarão, esses não herdarão, esses serão lançados, adúlteros, alcoólatras, mentirosos, promíscuos, pessoa que cobiça, maldizente, essas pessoas serão lançadas, isso aqui não. Então a Bíblia tem a Bíblia não deixa dúvida em relação a isso. Mas nesse caso específico, particularmente, embora a gente vai argumentar e colocar algumas suposições aqui, enfim, a gente não tem capacidade de decidir ali, olha, essa pessoa ela se arrependeu, essa pessoa ela não se arrependeu, essa pessoa foi para o inferno, essa pessoa não foi. Eu creio assim, por exemplo, se a pessoa comete isso aí, eu acredito que a pessoa que faça isso sem ter consciência, eu não sei se em nível clínico isso é possível, tipo, a pessoa não sabe que ela tá em transe, sei lá. Aquele caso que a gente colocou em off aqui, por exemplo, um esquizofrênico, uma pessoa que não tem controle sobre suas atitudes, ele vai, de repente pula de um telhado. Entendi. Até teve um irmão na igreja aqui que ele estava internado no hospital, ele deu esse testemunho, né, o Eduardo. Só que ele fala de um jeito que é muito engraçado. É muito engraçado. Porque ele estava lá internado no hospital, né, estava se recuperando, estava na cama. Parece que surgiu um rapaz desesperado assim no hospital, na porta do quarto dele, querendo fugir do hospital. Como é que eu saio daqui, né? Eu estou preso aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Aí de repente você, o jeito mais rápido é pela janela. E o cara pulou da janela e morreu. Entendeu? Aí tipo assim, esse tipo de situação a gente... pessoas com um tipo de deficiência mental, alguma coisa assim, aí também acho que não seria uma coisa tão de discordância, né, de se pensar, né? Deus, por algum meio extraordinário, claro, por meio de Cristo, e a gente não consegue explicar como isso, porque só há salvação em Cristo Jesus, pela fé em Cristo e tudo mais, mas existem certos meios extraordinários que Deus, eu acredito que salva, sim, por meio de Cristo, mas por meios extraordinários. Então não há como muito explicar a respeito disso. Então aí é uma questão de concordância. Entendi. O senhor ia falar? Não, eu ia falar o seguinte, só para complicar mais o seu raciocínio aí, a pessoa que chega num estado mental deteriorado, né, psicológico, ali, um nível psiquiátrico, isso também é em função de uma vida espiritual negativa, em função de algum espírito ou de algum demônio que possa estar influenciando a pessoa aquele tipo de comportamento, ou é um estado só clínico mesmo, no sentido emocional, né, sentimental, ou tem influência espiritual para se tornar daquela forma? Acho que cada caso é um caso, né? Existe situações naturais no próprio cérebro humano que pode levar ele a certos quadros clínicos, né? E aí a gente eu particularmente não tenho muito argumento técnico para falar a respeito disso. Porque antigamente nas igrejas, assim, não sei se é da sua época, mas por exemplo, se a pessoa convulsionasse num culto, era demônio. Epilepsia, né? Cair ali. Então, falta de conhecimento, né? Hoje em dia, a informação está aí para a gente poder desfrutar disso. Então, há quadros clínicos que podem ser desenvolvidos sem, na minha opinião, influência demoníaca ou coisa maligna, assim. E há quadros que são, sim, influências malignas, influências demoníacas e podem te levar ao mesmo fim. E aí, como verificar isso? É só no dia a dia, no acompanhamento e tudo mais. E aí, como eu falei no início, trata com oração, com aconselhamento na medida do que é possível ali, e acompanhamento de discipulado e tudo mais, e também com um quadro de terapia, de psicólogos e psiquiátricos, né? Mas é possível que alguém fisicamente, assim, eu acredito que chega a esse tipo de
de situação. O Alzheimer mesmo talvez seja uma doença que a pessoa ela desenvolve ali um quadro mental minha sogra, natural. Infelizmente está com Alzheimer, ela não reconhece mais as pessoas. Exatamente. Dificilmente. Então ela desenvolve um quadro mental ali que ela perde o sentido. Mas no caso do Alzheimer são 3 níveis. 3 níveis, né? 3 níveis. O moderado, que é o primeiro nível, né? O segundo que começa a progredir, e o último que ele chega à demência. Demência, né? então, Cláudio e aí já está estudando sobre isso, né? o homem tá bravo. Especialista aqui de Exatamente. Alzheimer. Então é um exemplo que a pessoa pode chegar a um tipo de certo inconsciência mental, alguma coisa assim, distúrbio mental, que pode levar a isso aí, né? Na minha opinião, se é uma pessoa cristã, e chega nesses fins, na minha opinião, ela não é condenada, nada, mas pela misericórdia ela é uma pessoa cristã, ela desenvolveu uma doença mental ali, ela entra nesse primeiro caso que a gente mencionou, falando que, mais uma vez reforçando, a gente não tem condições de mandar ninguém para o inferno nem ninguém para o céu. Deus salva por meio de Cristo Jesus, né? Então a gente está só argumentando aqui. Então eu acho que é um consenso aqui que a pessoa que fica doente, né, com essas doenças psicológicas, psiquiátricas, e ela é uma pessoa cristã, ela pode sim ser salva, ter misericórdia de Deus, porque ela atentou contra a própria vida sem saber o que estava fazendo, né? Mas aí no caso da pessoa que é possessão demoníaca, igual o jovem gadareno, né, na palavra, onde ele atentava contra o corpo dele, né? Se a pessoa morre nessas condições, ela tem misericórdia ou não de Deus? Nossa. Aí, irmão, rebenta aí, sai que é sua, Tafarel. Nossa. Muito difícil, cara. Esses tempos atrás eu tava conversando com uma pessoa, era relacionado a esse assunto mesmo, tipo assim, ela falou que ela gosta de acelerar com o carro, sabe? E eu parei para pensar, é uma coisa que eu nunca tinha analisado. Era sobre distância, né? A pessoa falou, eu gosto de chegar rápido. Eu fico pensando, nesse caso a pessoa também está suicidando, porque ela está colocando à prova ali a vida dela. Ser o vosso Deus, né? Tá tentando. Então, tipo assim, eu acredito que nesse caso específico que eu tô falando, se você tá andando de uma maneira normal e um acidente acontece de forma natural, eu acho que tem uma avaliação perante Deus isso, né? Agora, eu acho que quando você está acelerando, você está colocando sua própria vida em risco, eu entendo que de forma consciente você está assumindo o risco de Deus falar assim, por causa disso aqui eu não vou te salvar, ou por causa disso aqui eu vou te salvar. Esse ponto. Agora, sobre o jovem gadareno lá, eu acho que é uma situação complicada, porque eu fico pensando o que levou ele a se tornar um endemoniado. Penso bastante nisso, sabe? Sim. Porque eu vejo que também, já fazendo um link com isso que eu acabei de falar, tem determinadas situações que a pessoa busca também a possessão, né? Sim. Então, assim, no meu ponto de vista, essa pessoa seria mais suscetível, novamente falando, igual o irmão falou aqui, a gente não tem poder para determinar quem vai ser salvo ou não, mas no meu ponto de vista, ela é mais suscetível a não ser salva, porque ela buscou aquilo, né? Agora, como o pastor falou agora há pouco, a pessoa que ela vem desenvolvendo um quadro clínico, Deus vai julgar da forma que julga todos, né? Vai julgar todos. Então, eu acho que ela é mais fácil de Deus perdoar tudo e permitir que essa pessoa tenha salvação. E uma coisa que eu acho interessante, né? Porque olha para você ver como é que é uma situação bem ampla. O pastor faz academia e tudo. Esses tempos atrás eu estava vendo que até a parte hormonal pode colocar a pessoa num quadro depressivo. Sim, né? A falta de testosterona, por exemplo, no próprio homem deixa ele num quadro depressivo. Então, você vê que como uma coisa acarreta a outra, de repente a pessoa se alimenta mal. Sim, dorme mal, a parte hormonal vai se desfazendo. Então, é uma sequência, né? Cai naquilo que a gente falou, tipo assim, mais sobre a higiene da vida da pessoa, né? Além da parte espiritual estar em dia, é importante. Mas, por incrível que pareça, irmãos, o nível de pessoas o número, né, de pessoas que suicidam na idade da juventude é muito maior do que na idade da velhice. É muito. Entendeu? Então parece assim que o jovem não está preparado para lidar com certas situações, né? Não tem maturidade, experiência, então acaba tomando uma decisão precoce, né? Ali imediata,
e os idosos têm mais facilidade de entender melhor ali a frustração, né, o problema. Então isso é algo assim que a igreja tem que se preparar, né, para lidar com os jovens, os adolescentes. O Alan comentou aqui no início, né, e eu estou me lembrando desse caso. Esse ano aqui na igreja, no Ministério Adore, teve um jovem que tirou a própria vida. Ele estava vindo, né, visitando a igreja e estava se relacionando com uma pessoa da igreja, e a gente teve um pouquinho de contato com ele, e de repente aparece enforcado, entendeu? Porque não teve aquilo que ele queria, né, nessa coisa do relacionamento, né, do amoroso. E aí, quando ele recebeu um não, ele preferiu tirar a vida do que tentar lutar por uma outra situação, né, ou vencer ali a frustração. Então é um negócio assim, realmente a questão da alimentação, do sono, hormonal, tudo isso vai influenciar no humor da pessoa, né? Agora, eu queria que vocês tentassem falar um pouquinho se a pessoa que está no caminho do Senhor, né, que tem essa vida espiritual saudável, como a gente está tentando ter, de leitura da palavra, de oração, ela vai sim conseguir, na hora do desespero, sair dessa situação de uma forma melhor, porque senão fica parecendo assim, né? A pessoa que está no mundo ou está na igreja está sujeita aos mesmos problemas. Isso a gente sabe. Mas por que eu estou na igreja então, sendo que eu vou ter que fazer um tratamento psicológico, eu vou ter que conversar com o pastor, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, né? Será que eu, por ser crente, ser homem ou mulher de Deus, eu consiga em Deus vencer essas batalhas, ou eu vou ter que ter realmente todo esse auxílio de pessoas ao meu redor para conseguir vencer, porque eu sozinho com Deus não vai ser suficiente? É exatamente isso. A pessoa sozinha, ela ali, ela não é suficiente, porque Deus, só a primeira afirmação nós, em relação às pessoas que são do mundo, eu acredito que a gente sai na frente, porque a gente tem uma revelação de quem Deus é em Cristo Jesus. Então a gente tem uma esperança, uma firme esperança, que essas coisas vão passar. Tudo nessa vida vai passar se a pessoa ela conhece o Evangelho e ela conhece as promessas de Deus, e ela leu o final da vida. Igual eu falo na igreja, né? A gente tá entre aspas, roubando no jogo, porque a gente já conhece o final. Então a gente sabe o final da história. A gente sabe o que está preparado, aguardado para aqueles que creem. O desfrute da nossa vida não está aqui. Então a gente passa por determinadas circunstâncias, dor, perda, destruição, porque a gente entende que o mundo é caído, que o mundo está deteriorado, então coisas ruins acontecem e vão continuar acontecendo, mas Deus em Cristo promete uma redenção, não somente da alma, a salvação da nossa alma no céu, mas uma restauração. A restauração do nosso corpo, a ressurreição na volta de Cristo, mas a restauração de todo o cosmos. Então Deus é essa esperança daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, baseado nessa esperança, a nossa fé está firmada nisso. O Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 19, né, que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo está defendendo a ressurreição de Jesus ali. Se ele ressuscitou, ele é a primícia daqueles que dormem. Sim. Então nós vamos ressuscitar. Então a nossa esperança está na volta de Jesus. Então, nesse sentido, a gente não está no mesmo pé de igualdade que as pessoas que estão no mundo. Eles não têm esperança nenhuma. Eles não têm aonde se agarrar. Eles vão talvez se agarrar num relacionamento que é vazio também, que é vão, é instável. O relacionamento do meu marido. O marido pode morrer. O relacionamento dos meus filhos. Nossa, eu penso nos meus filhos. É pelos meus filhos que eu estou fazendo isso aí. Pode acontecer uma tragédia com os filhos. Pode os filhos depois casa, vai embora, e aí como é que fica? Então, qualquer outra coisa que as pessoas usam para sustentar ali a fé delas, a estabilidade delas, enfim, é vão, é fumaça. Se a gente não olhar para aquilo que de fato Jesus Cristo e na palavra de Deus aponta como uma esperança verdadeira, a gente está igual a eles. Então, na minha opinião, o cristão que está no Evangelho, o cristão maduro, que conhece o Evangelho de fato, ele não está no mesmo pé de igualdade que a pessoa do mundo, né? Ele tem uma esperança que de fato é uma esperança real. E agora, eu não lembro a primeira parte que eu estava comentando, mas já que volta aqui, eu comecei a falar dela, eu falei, não, vou falar sobre isso aqui primeiro. Eu não lembro o que era, que o pessoal do coisa comenta aí, por favor. Que eu comecei falando, Jesus do céu. Você vai lembrar, deixa eu só agradecer o pastor Valdemir que está assistindo, a Adriana,
Deus abençoe sua vida, Adriana, a Fátima também que entrou. Você pode mandar seu comentário aí, se você acha que a pessoa que tira a própria vida, ela vai para o inferno ou não. Ah, tá, lembrei. O senhor perguntou se a pessoa, poxa, eu não posso resolver isso sozinho com Deus e tudo mais, né? Isso. E eu falei que não pode, porque na própria palavra de Deus diz que aquele que é salvo, ele é salvo para uma família. Ele é salvo para pertencer a um povo que Deus está reunindo. E nesse povo a gente encontra coisas que sozinho a gente não encontra sozinho com Deus. Então nesse povo, nessa nova família de Deus, Deus ele derrama dons, então tem uns que tem dons de misericórdia. Sim. Tem dons ali, enfim, dons que está distribuído no corpo de Cristo e que esses dons nos ajudam a manter a nossa fé. Então a nossa vida, a nossa fé, a manutenção da nossa fé, ela não é exclusivamente num relacionamento vertical. Ele também é horizontal entre nós e nossos irmãos. Então, se a pessoa, como o senhor disse, né, pergunta, poxa, mas eu não posso resolver isso só eu com Deus e ter minha fé? Cara, não pode. Não pode, porque eu não posso não é porque eu não pode no sentido de não conseguir, de impossibilidade de fato. Sim. Porque Deus, na soberania e sabedoria dele, ele quis que a nossa fé seja compartilhada. Paulo ele fala, se eu não estou enganado, aos Tessalonicenses ou aos Romanos, não me lembro. Ele fala assim, eu vou ir com vocês para compartilhar a fé que vocês têm, eu compartilhar aquilo que Deus me deu, e mutuamente eles vão se compartilhando ali a fé, o conhecimento, a revelação, aquilo que Deus tem feito. Então, de fato, não tem como mesmo não. Não tem como não. Agora, a questão ir atrás dos psicólogos e psiquiatras, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no início. Mas o pessoal do mundo vai do psicólogo, psiquiatra, eu cristão tem que ir também, porque se eu quebro uma perna eu vou no médico, eu chamo o SAMU, vou lá, eu chamo o ortopedista, tem que pôr o osso de volta, tratar todas as áreas, né? Eu preciso preciso da ciência para curar o meu corpo. Então nesse sentido é um auxílio, é um auxiliador aí de Deus, como eu falei no início, né? Toda a ciência de Deus, toda a dádiva e todo dom perfeito vem do alto, né? Deus Pai, onde não há aquele que habita nas ruas, né? Não há sombra de variação, não falei isso lá em Tiago. Então é uma coisa normal, não vejo nenhuma complexidade nisso não. Acho que essa barreira existia muito tempo atrás. Sim. Né? Eu só acho que não precisa ser só o tratamento da terapia, né? do medicamento, do psicólogo. E é importante a igreja se preparar para poder tratar esses problemas. Aí eu queria falar um pouco mais sobre isso. Agradecer a Sula, Deus abençoe sua vida, entrou aí Sulamita. Nossa, foi maravilhoso, tá? O podcast da semana passada, teve bastante audiência. Você possa voltar mais vezes, tá? Né? Vamos estar marcando aqui, a Sula gosta, né, de falar, de se comunicar, e vai ser bênção em nome de Jesus. Mas, viu, Wallace, entrando agora na questão da igreja, né? Tem muitas pessoas que têm vergonha, têm insegurança, têm medo de se abrir. Porque eu sou um líder, porque eu sou mulher de oração, porque eu conheço a palavra, eu não posso expor que eu estou frustrado, que eu estou com medo, que eu estou, de repente, querendo desistir de tudo, porque eu tenho o meu cargo, o meu título, e aí eu acabo não querendo tratar algo que eu deixo escondidinho lá na minha alma, no meu coração, para que as pessoas não saibam que eu sou limitado, né? Então, o que a gente poderia falar para essas pessoas, para que elas possam ser tratadas, né? Serem libertas daquele mal que está consumindo por dentro? No caso, você fala de um líder, no caso. Porque eu já vi casos assim que as pessoas aparentam estar bem, né? Mas por dentro estão destruídas. É verdade. E elas não querem, de repente, ajuda, né? Da igreja ou da liderança, porque elas ficam com vergonha, né? Falar, mas como que a irmã que orou por mim está pensando em tirar a própria vida, sendo que ela é a mulher que ora por mim? Entendeu? Eu acho, no meu ponto de vista, isso é complicado novamente, porque é o seguinte, a pessoa, ela conhece a palavra, né? Tanto é que ela exerce o cargo, e no meu ponto de vista, como a gente já conversou, existem situações em que é necessário a pessoa estar em santidade, né? Estar com a vida reta para ela estar fazendo a obra,
Porém, a gente sempre repete isso e todo mundo está suscetível a esse tipo de situação. A vantagem é que a gente tem Cristo na nossa vida e que a gente tem mais facilidade de entender a situação que a gente está passando. Do meu ponto de vista, a palavra, ela age na nossa vida como se fosse na verdade, como se fosse um psicólogo lá fora no mundo mesmo. Para o lado espiritual, a palavra vai desatando os nós da nossa mente. Sim. Né? Ele vai abrindo a nossa mente. E se a pessoa está num cargo de liderança e ela está tendo essa dificuldade, a palavra fala também que é necessário que a gente converse uns com os outros. Né? É justamente por isso, assim como o irmão Alan falou, cada um tem um dom. Né? De repente eu consigo ser um bom ouvinte e também consigo ser um bom conselheiro. E se eu estiver dentro da igreja, eu conseguir te aconselhar de acordo com aquilo que está na palavra, eu acho que por mais conhecimento que você tiver e na simplicidade que eu tenho de explicar as coisas, talvez, pode ser que na sua grandeza de conhecimento e eu na minha humildade de pouco conhecimento, eu consiga te mostrar algo na palavra e assim eu acho que as coisas vão se melhorando. Esse é o papel da igreja, na verdade, porque é como família. A gente tem irmãos de sangue e a gente sabe que alguns irmãos de sangue a gente não se dá bem, porém há qualidades nesses irmãos. Então, dentro da nossa casa, a gente consegue identificar um irmão trabalhador, né? E a gente pega como exemplo. A gente vê um outro responsável, a gente pega como exemplo. Então, dentro da igreja, existem esses bons exemplos também, sabe? E o papel e o seu dever de estar na presença de Deus dentro de uma congregação, baseado na palavra, é esse, porque é ali que você também vai aprender muita coisa, assim como o irmão falou, acontece de um compartilhar da fé com o outro, né? Então é bem simples de entender, porque na verdade funciona como uma troca. A Bíblia mostra pra gente alguns exemplos e no nosso dia a dia, dentro da igreja, dentro da congregação, a gente encontra outros exemplos, por mais simples que seja. Um irmão foi lá e de repente, numa situação em que ele poderia ter sido agressivo, ele teve uma atitude boa perante a palavra, aquilo te ensina. Então essa é a importância. Então, com relação à nossa saúde mental e a dificuldade que a gente tem, como todo mundo tem, isso dentro da igreja a gente consegue aprender. Então eu acho que é importante que quem tem essa dificuldade, por mais que seja vergonhoso, todo mundo tenha essa, eu acho que é uma situação até de ego mesmo, que não queira expor um detalhe, algum erro, alguma insegurança. É importante expor, porque a gente não é de ferro, né? A gente é feito de carne e osso, como a palavra fala, a gente é pó, né? Então é importante expor, sim, porque a gente sabe que isso é uma coisa até já bem sabida por todos, que aquilo que a gente guarda por muito tempo dentro da gente, aquilo lá tende a se tornar, a ciência fala sobre isso, né? A gente costuma falar que a ciência também, ela vem de Deus, e a ciência fala sobre isso, que aquilo que a gente guarda por muito tempo, principalmente mágoa, ela se transforma em uma doença espiritual, uma doença física também. Sim. Então, eu acho que é sensato da pessoa, mesmo que ela esteja num nível maior ali dentro do conhecimento da palavra, que é necessário ela expor isso. É pelo bem dela e pelo bem de todos também, porque uma igreja saudável, ela tem uma grande chance de alcançar outras vidas, né? Sim. E a gente, tipo assim, a gente sabe que se acontecer uma situação da pessoa tá doente espiritualmente, tá doente fisicamente, nessa parte psicológica dentro da igreja, ela vem a cometer algo contra a vida dela, isso acaba gerando uma forma também de escândalo para a sociedade, porque o pessoal fala, como pode? A pessoa tem que ter humildade para reconhecer que ela está doente, né? E buscar ajuda. Como foi falado do pastor que morreu, né, que suicidou da Universal, de repente ele não teve ali um auxílio correto, né, ou de repente não se abriu, não teve a humildade de reconhecer que ele estava doente, precisando de tratamento, e aí ele acabou, né, tirando a própria vida. Então tem que haver essa humildade e essa liberdade também por parte da liderança de falar, olha, eu não estou bem, eu quero me afastar, eu quero me guardar um pouquinho aqui para me recuperar, para poder continuar trabalhando, porque senão a gente acaba fazendo as coisas assim da forma como
Deus não quer que seja feito, mas a gente fica ali com vergonha, inseguro, né, com medo de perder ali o salário, o título, né, aquilo que foi proporcionado. Mas deixa eu só colocar uma situação aqui que é importante, gente. A Sula, ela perguntou o tema, o Sula, a gente está falando sobre a questão do suicídio, se a pessoa que toma essa decisão de tirar a própria vida, ela vai perder a salvação ou não, né? E na minha época, assim, de conversão, os pastores usavam muito esse texto aqui, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, né? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então usavam esse texto como a justificativa de que o suicídio leva para o inferno, que a pessoa que atentar contra o templo, né, o santuário, vai perder a salvação. Nós temos o exemplo de Judas, né, na Bíblia, que ele suicidou, né, muitos falam que ele não se arrependeu, que ele apenas, né, viu que tinha cometido um erro de ter traído Jesus, né, e foi lá e tirou a própria vida. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco agora dentro dessa visão bíblica, né? Deus, ele deixa claro que a pessoa não pode atentar contra a própria vida. Isso é bem claro, né? E as pessoas que tomaram essa decisão de forma consciente, como já foi falado, a gente não pode dizer se foi salvo ou não, mas biblicamente falando, tendem a não receber a salvação, ou serem condenados, porque estão atentando contra o templo, né? O santuário não é para a gente tirar a nossa própria vida, só Deus tem essa liberdade ou pode decidir por isso, né? Essa autoridade para fazer. Então, assim, que conselho vocês dariam para as pessoas, biblicamente falando, que estão pensando nessa situação? Não que a pessoa vai deixar de se matar com medo de ir para o inferno, né? Mas para ela entender que o resultado da intenção dela é algo que é uma condenação eterna. Então, como que eu vou tomar uma decisão que vai me condenar eternamente e não ter consciência que existe esse peso eterno que vai acontecer, né? Então, eu queria que vocês aconselhassem, porque às vezes alguém está assistindo ou sabe de alguém que está passando por um momento que ela está tentando contra a própria vida, já tentou 1, 2, 3, não conseguiu, e a gente poder falar, olha, não faça isso, porque biblicamente falando, você vai para uma condenação eterna. Se você fizer isso de forma consciente, sabendo que é errado, né, para a gente poder alertar as pessoas de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Situação, hein? Eu acho a palavra mais dita aqui, situação, e complicada. Rapaz, então, o que eu tenho que falar a respeito disso, né? De fato, a gente jamais vai falar para alguém que está tudo bem que ela cometa essa situação, né? Esse ato aí. Nosso conselho é justamente isso. Essa não é a saída, né? Para alguém que está pensando em tirar a própria vida, seja cristão ou não, essa não é a única saída. Existe outra saída para esse tipo de circunstâncias. Existem situações que elas são, embora intensas naquele momento, são passageiras, né? Tem cada coisa que as pessoas fazem que 5 minutos depois ela já não faria não teria a mesma atitude. Então, aquele lance que a pessoa tem um pico de emoção assim lá em cima e ela faz algum tipo de coisa e quando passa a circunstância ela mesma põe a mão na cabeça, poxa, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? Então, nosso conselho independente da circunstância que alguém, você ou qualquer outra pessoa vai assistir depois, tá ouvindo isso aí, qualquer outra circunstância que você está passando, tirar a própria vida não é uma saída, não é a solução. Espere, busca alguém, se for cristão, busque o líder da igreja, busque um irmão, fala, desabafa o que está passando, né? Até fazendo um retrocesso aqui, às vezes tem casos de irmãos que pensam e tem esse tipo de problema na igreja, de depressão e tudo, mas não querem demonstrar. Claro que tem o lance do orgulho da pessoa, ela se orgulhosa que eu construí uma autoridade que se eu mostrar que eu estou assim, eles vão me ver como fraco. Então eu perco meus privilégios, perco meu tudo. E tem o caso também da igreja, que ela
pessoas que sabem como ela vai ser tratada na sua igreja. Então, tipo, eu não vou falar o que eu tô assim, porque eu sei que eu vou ser rechaçado aqui nesse lugar. Se eu não estou enganado, certeza que seria o caso desse pastor lá da Universal, que ele sabia que a resposta do Macedo revela como que a igreja trata pessoas que demonstram fragilidade. Então a resposta dele lá é uma cara de capeta que ele fez um vídeo. Nossa, eu fiquei falei, Senhor, salva essa vida. Ele não é um cristão ainda. Minha oração é que de fato ele conheça Jesus e se converta e arrependa no coração dele. Mas as pessoas sabem que elas não vão ter na igreja um lugar onde elas podem abrir o coração dela. E nós, como igreja, o que nós precisamos fazer? Mostrar para as pessoas que elas estão num lugar seguro, emocionalmente falando, em todos os sentidos, psicologicamente, onde elas podem vir aqui e confessar aquilo que aflige elas, sem elas terem depois um julgamento de, nossa, olha, fraqueza, vamos lutar, vamos, não é assim não, que não sei o quê. Então, às vezes, tem os dois casos. Tem um caso do orgulhoso, que ele gosta da autoridade, gosta do status dele, ele não quer perder isso, tá em casa, tá chorando, mas na igreja tá demonstrando poder. E tem um caso da própria igreja que não recebe isso muito bem. E as pessoas que estão passando por isso, o que elas devem fazer? Busca auxílio, busca ajuda, busca um amigo, talvez conversar com alguém naquele momento é o que vai mudar tudo. Uma pessoa que vai mostrar um caminho, porque às vezes as pessoas que estão nessas circunstâncias, está tudo fechado, parece que não tem saída, parece que a única solução de fato é tirar a própria vida. Mas se ela conversa com alguém e ela se abre ali com uma pessoa madura, claro, a pessoa talvez abra a mente dela, mostre uma outra direção, mostre uma outra solução. Viu, Alan? E no caso, para quem de repente está assistindo, posso falar, só para complicar mais a situação. O senhor gosta de complicar, né, pastor? Muita gente diz assim, mas Sansão, ele foi lá e se matou, tirou né? a própria vida. Tirou né? a própria vida, né? Então, por exemplo, vai ter a grande tribulação, aí vai ter a perseguição do anticristo, aí eu pego uma arma e saio para a rua, saio matando os soldados do anticristo, mas eu sei que eu vou morrer, né? Então é um suicídio consentido por Deus? Então, eu não consideraria um suicídio, né? Então, por exemplo, um soldado cristão que vai para a guerra, ele sabe que na guerra ele está sujeito à morte. Então ele não está indo lá para tirar a própria vida. Ele está indo lá sabendo que ele pode morrer. A gente também, a gente sai de casa, quem não sai com a consciência que pode morrer, não tem noção da realidade, né? Mas Sansão suicidou, ele Complicado, sacrificou hein? Complicado, hein? Eu acho que ele sabia da possibilidade da morte dele, mas ele sabia que ele fala assim, ó, que eu morra junto com eles. Talvez ele sabia dessa possibilidade, ele mata ali os homens. Mas lá em Hebreus, Sansão ele é mencionado como um herói da fé. Então ele é tido como alguém usado por Deus, considerado entre Abraão e os patriarcas e tudo mais. Então, não sei, complicado. Mas aí, pastor, eu vou complicar um pouquinho mais agora aqui, então. Não sei se vocês se viram. Na minha opinião, o texto, igual o texto que o senhor leu, né, de 1 Coríntios 3, ele traz ele está num outro sentido, né? Ali quando vai falar sobre o templo do Espírito Santo, né? E Paulo está combatendo a divisão na igreja. Então está tendo guerra ali. Aí eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sei o que, eu sou de Cristo, tal. E aí Paulo fala que o atentado contra o templo não é atentado contra a minha própria vida individual, mas é atentado contra a unidade da igreja. Então Paulo fala, vocês... O corpo de Cristo. Né? Exatamente. Então vocês são templo do Espírito Santo. Então ali, nesse caso, Paulo... Exatamente. Paulo está defendendo outra coisa. Então ele fala, vocês são. E aí... Inclusive ele fala, vocês são, e quando ele fala, é sagrado. Ele não fala assim, vocês são sagrados, cada um que é sagrado. Mas ele diz, no sentido de que é um templo só, sim, composto por várias pessoas. Então, eu acho... Só que aí é uma questão delicada, porque você viu, eu entrei aqui no Google, coloquei suicídio, versículo. Aí já vem esse versículo. Então, aí que tá. O Google, ele não sabe interpretar a Bíblia. Então, ele não tem a revelação. Ele não tem. Porque um exercício simples ali de texto e contexto, a gente vai... E eu já falei isso várias vezes também. Eu aprendi assim.
Eu aprendi nesse texto, não estou falando que nosso corpo, nós não somos templo do Espírito Santo, que Paulo também vai usar isso lá no capítulo 6, que nós somos templo, tal, em relação à prostituição, enfim. Mas é que nesse sentido ele tá combatendo outra coisa, né? Ele está combatendo ali a divisão na igreja, e não é nesse sentido. Então, e aí falar que alguém, um cristão, por exemplo, ou um pastor, um cristão, né? Um pastor ou um cristão, que comete suicídio, ele vai ser condenado ao inferno porque ele quebrou aquilo que está escrito em 1 Coríntios 3, sim, aí eu já não concordo. Sim. Porque 1 Coríntios 3 nem está falando nesse sentido. Então, na Bíblia não existe nenhum texto de forma literal que condene a pessoa ao inferno se ela suicidar. Ih, pastor, então... Então, aí, igual como o senhor falou no início, né? A gente falou, não sei se foi fora do ar aqui, eu não me lembro, vou falar que não existe, né? Eu não me lembro agora de um versículo claro falando assim, ó, o suicídio, a pessoa que comete suicídio, ela vai... Mas aí a gente pode construir uma ideia aqui e interpretar e argumentar de que o suicídio é um pecado, que está tirando a vida. A implicação do suicídio também leva a uma pessoa que ela está deixando ali uma confiança em Deus, onde Deus se mostra como alguém que Ele é o refúgio, fortaleza, o socorro bem presente. É um assassinato, assim? Talvez. Não sei, legalmente, acho que não sei se pela lei, olhando pela Bíblia, né, mas pela lei, não sei se é considerado um assassinato, porque eu acho que não tem como fazer isso consigo mesmo, alguma coisa assim, se eu me lembro. Mas eu poderia considerar, por exemplo, lá em Gênesis 9, quando Deus fala para não matar porque o homem é a imagem de Deus, 9, 5 e 6, se eu não estou enganado, a gente poderia construir aqui teologia em cima disso e chegar à conclusão que o suicídio é um erro, se não um pecado. Entende? E aí a pergunta é, se é um pecado e um erro, automaticamente essa pessoa, um erro ou um pecado, essa pessoa que comete, ela é condenada, sim ou não? Né? E aí eu tenho uma posição um pouco polêmica, que na minha opinião, não estou falando de todas as pessoas. Estou falando assim que o cristão, ele pode chegar a vir de fato, a passar por uma circunstância, assim, buscar ajuda e tudo mais, e em um determinado momento, onde talvez os recursos não estavam perto, alguma coisa assim, ele chegar a essa via. Eu vou falar que esse cristão, que ele vai para o inferno naquele momento, por conta desse pecado, especificamente, que ele cometeu, na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Por quê? E eu quero justificar, né? A salvação, ela não depende a justificação é pela fé. Então a gente precisa separar dois termos aqui. O que é justificação e o que é santificação. A justificação, ela não é construída. Eu não construo minha justificação. A justificação não depende de nada do que eu posso fazer. E o que é justificação? É pela fé. O Paulo, ele pega o texto lá se não estou enganado, Malaquias, né? Sei lá, não lembro, Abacuque. O justo viverá pela fé. E ele começa a defender que a salvação e a justificação não vem pelas obras da lei. Não vem pela obediência. Mas Cristo, né? Vem pela fé em Cristo. E quando eu creio em Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, é Ele que me justifica. Eu sou justificado. Não é uma justificação assim, olha, ele está sendo justificado aos pouquinhos. Não. Lá é Romanos. Por todos os pecados. Romanos 5, somos justificados pela graça, temos paz com Deus. Ou seja, aquele que está em Cristo, Romanos 8:1, quem está em Cristo não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a justificação, ela é um ato. Eu criei, me arrependi, justificado. É imputado na minha vida a justiça de Cristo, pela fé. Agora, nós passamos por um processo, que se chama santificação. Nesse processo de santificação, nós pecamos ou não? Sim. E cada vez que nós pecamos nesse sentido, se a gente morresse naquele ato ali, a gente iria para o inferno, sim ou não? Então aí é um negócio delicado, né? Você entendeu? Porque se você está numa prática deliberada de pecado... Mas eu usou uma palavrinha que mudou a... Então o exemplo. Você fala assim, não, eu não estou, depois de salvo, eu não estou ainda liberto totalmente de algumas práticas, de alguns conceitos, estou buscando essa libertação, e eu ainda caio no mesmo pecado ali, assim, periodicamente. Né? Mas uma pessoa que a Bíblia é clara em relação a algumas coisas.
se eu sou salvo e a minha liberdade agora, o salvo ele é livre do pecado. O pecado já não escraviza mais aquele que é justificado pela fé, que o próprio Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a briga dos caras, mas não era escravo de ninguém. Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Tem um pecado aí que vocês são escravos dele. Então o salvo, lá, Romanos 6 vai falar sobre isso aí. Agora nós somos salvos, nós não vamos entregar nosso corpo mais para a injustiça, mas agora para a justiça, entregar o corpo, nossos membros, nossos corpos, né, para Deus e tudo mais. Então, aquele que peca deliberadamente, ele não é salvo. Porque e ele está condenado. Então, mas o que seria o deliberadamente? Ele peca recorrentemente. Ele peca e remorso não é arrependimento. Então a pessoa, ela está atrás daquele pecado, ela não está correndo desse pecado, ela não está fugindo desse pecado. Então nós estamos todos no processo de santificação. Então nós todos estamos no processo, nós não estamos sendo escravizados por nenhum pecado. Mas a gente sabe qual que é a fraqueza, talvez em pensamento, às vezes em fala, e a gente se arrepende por isso. Quando aquilo acontece, há uma vergonha, puxa, eu não devia ter falado aquilo naquele momento. Que esse constrangimento, ele é do Espírito Santo. Sim. Então ele acontece. Só que Deus, a gente não está assim, poxa, nesse processo de santificação, a pessoa pecou, não é justificado mais. Agora justificou de novo. Mas você não acha que tem um momento ali que Deus dá para você poder chegar a Ele, pedir perdão e se arrepender? Exatamente. Uma pessoa que talvez comete esse tipo de coisa, mas Deus sabe que essa pessoa vai se arrepender depois. Então eu estou colocando eu vou chegar num ponto que eu vou supor algo aqui. Quando ela começa suicídio, ela não tem esse tempo. Então, aí chega um ponto que eu vou supor algo aqui. Porque se ela é um cristão de fato, o Espírito Santo atua nela, e se a gente pegar esse suicídio como pecado e qualquer outra prática que a gente cometa como pecado, a gente se arrepende e é uma pessoa justificada ali pela fé, ela não é salva por conta daquela obra. Sabe por quê, pastor? Porque senão a gente não está dependendo da fé ou da justificação, porque a gente está dependendo da nossa santificação. Entende? A gente está baseado nas nossas obras e nós não nos santificamos para alcançar a salvação. A gente já foi salvo, então a gente é santificado. Sim. Então alguém que não busca santificação... Eu estou entendendo o seu raciocínio. O senhor está entendendo? O que eu não estou concordando um pouquinho é o fato da pessoa assim, ter cometido um pecado e ela não ter tempo de se arrepender, porque esse arrependimento faz parte da vida do salvo. Uhum. Mas é aí que tá. Eu acho que... Porque uma coisa vai levar a outra, né? Por exemplo, mas se ela tivesse, vai se arrepender. Mas se ela tivesse tempo, ela não teria arrependido? Teria arrependido. O senhor entendeu? Se ela tivesse tempo, ela não teria... É que a pessoa que vai para o suicídio, né, atentar contra a própria vida, ela parece que ela está demonstrando a atitude de uma pessoa que não é salva. Mas qualquer pecado que a gente comete, a gente vai demonstrar uma atitude de alguém uma prática que Deus condena. Então, o senhor entendeu? O suicídio é uma prática que Deus condena, na minha opinião, Deus condena, como qualquer outro tipo de pecado. Só que a gente tem é aí que eu estou falando, que eu vou usar um pouco dessa imaginação, talvez, desse tempo de arrependimento. Então, Deus, nós somos justificados. Se naquele momento que a gente peca, sem ser suicídio ou qualquer coisa, a gente infartou. Poxa, eu pensei algo na minha mente. E na hora que eu pensei, eu infartei. Eu perdi, eu não sou salvo, porque não deu esse tempo. Eu estou contando, então, com a sorte de eu morrer no tempo que eu arrepender. Eu não estou contando. Na verdade, eu acho complicado quando uma vez a gente teve um podcast sobre uma questão assim, desse lance de perda de salvação, assim, perde, recupera, pecou, perdeu, aí recuperou. Pecou de novo, aí escreveu. Então, imagina um anjo escrevendo o nome lá, miserável, apaga. Opa, voltou. Eu não creio assim. Aí vai até uma diferença da doutrina um pouco mais arminiana da calvinista, porque o calvinista vai falar que aquele que perdeu a fé ali, ou apostatou, ele nunca foi salvo. Né? Nunca foi salvo. E o arminianismo vai falar o quê? Que ele perdeu a salvação. Ele apostatou, só pode ser apostatar quem teve lá. Então, na minha opinião, entre aspas, né, perda da salvação, ela não acontece de forma assim, perde, recupera, algo como se fosse algo construído por nós mesmos.
Mas ela é uma apostasia, é alguém que abandona a fé e não volta mais. Na minha opinião, a apostasia, alguém que perde a fé. O apóstolo fala em Hebreus, né, que é impossível a pessoa que já conheceu. Hebreus 6 vai falar que Hebreus 6, quem experimentou do Espírito, dos poderes da era vindoura, não sei o que, e caiu, é impossível que essa pessoa torne a arrepender de novo. Então, na minha opinião, alguém que chega nesse nível de abandono deliberado e pecado deliberado, ele não tem mais retorno. A gente pode falar disso em outro episódio. O que eu acho assim que não fecha a conta, mas aí não fecha a conta para os dois lados. Não entendeu? fecha. Eu também acho complicado, entendeu? Não, então, eu tô entendendo o que você está falando. É que o fato da pessoa tomar uma decisão contra a própria vida é pecado, então ele morreu em pecado, né? Existe o caso. Eu acho que não. Se ele não teve tempo de arrepender, né? Então. A pessoa você teve aqueles segundos ali, Senhor, não queria, desculpa, foi mal. A pessoa que está, de repente, viva hoje e tentando viver em santidade, consagração, de repente ela não vai morrer em pecado. Então, pastor, é aí que a diferença é que a pessoa que ela aquele pecado eventual que ela comete não torna ela alguém que vive em pecado. O senhor entendeu? É o pecado eventual que faz parte do processo de santificação. Agora, a pessoa que está em pecado, no meu entendimento da palavra de Deus, é alguém que vive deliberadamente no pecado. Porque, por exemplo, o ladrão na cruz, né? Ele se arrependeu ali e inaugurou o paraíso. Então, ele teve um momento de arrependimento e ali ele foi salvo. Agora, as pessoas que suicidam, ele não tem esse momento de arrependimento. Depende da maneira que a pessoa está fazendo isso, né? A pessoa vai cometer o ato e na hora tenta tirar a toalha. Não, sim, aí teve esse momento de arrependimento, mas, por exemplo, o cara pega e dá um tiro na cabeça, não dá nem tempo de pensar que... Então, mas sabe qual é o meu pensamento e o meu problema nesse sentido? É que, aí, como eu falei, eu pensaria que se é uma pessoa que, embora ela passe por aquelas circunstâncias que a gente já falou, que uma pessoa, um cristão pode chegar a níveis profundos de depressão, enfim, e ela tem o Espírito Santo, se a gente for imaginar que se ela tivesse aquilo ali, e a gente não consegue, eu estou imaginando porque é a limitação nossa, então Deus está enxergando lá na frente e tudo mais, que talvez, e que essa pessoa se arrependeria porque ela é uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, para mim faz mais sentido pensar assim, porque torna mais claro a salvação pela fé e pela graça por meio da fé, porque senão a gente está contando com esse último ato nosso de santidade antes da morte. Entendi. Então a pessoa ela pode escolher talvez uma vida inteira por escolha, longe da presença de Deus, se ela sabe que se ela se arrepender ali no finalzinho, e ela garante tudo. Mas isso aí é salvação pelas obras, entende? E aí para mim fica um pouco mais complicado nesse lance de se eu pequei, eu perdi. Então, mas você sabe que existem pessoas que vão aceitar no finalzinho, né? Não, isso. Vão se arrepender mas não por planejamento próprio. Não, sim. Pastor, aí cai naquela situação que você falou na quinta-feira, que a gente pode encontrar pessoas lá que a gente nunca imaginou que a gente ia encontrar, a gente passou igual a vida Lucas 14, inteira. que eu tenho pregado aqui na igreja, né? Que Jesus ele faz 3 chamadas ali naquele texto, né? Sobre a festa que vai haver do Senhor, que chama os seus convidados, um está trabalhando, outro está casando, outro está cuidando dos bois, do terreno, e aí Deus manda trazer os coxos, aleijados, os doentes, né? Depois manda uma terceira chamada, ó, vá nas vilelas. Quem estiver na reta. Quem estiver na reta, obriga a entrar, entendeu? Então a gente percebe assim que, de repente, vão haver pessoas lá que a gente vai falar, pô, mas você aqui, né? Não imaginava que você estaria aqui. Engraçado, porque de repente a pessoa nunca tenha pisado numa igreja. Mas o ponto meu é uma questão complicada, mas se eu for resumir aqui, eu não creio que naquele último ato da pessoa ali, seja ele qual for, antes da sua morte, ele é o ato definitivo para verificar se ela é salva ou não. Eu creio que a vida da pessoa, ela demonstra ser um histórico ali. Ela demonstra ser alguém que foi salvo por Jesus por meio das suas obras. Mas ela está nesse processo de santificação, e seja qual for o pecado eventual que ela cometa 1 segundo antes da sua morte, isso só demonstra que ela está nesse processo de santificação, mas que ela é uma pessoa salva em Cristo Jesus. É difícil de compreender, porque assim, na cabeça nossa como cristão, o último momento, né, da nossa vida é o momento de
de nos entregar por inteiro a Deus, né? No sentido de, nossa, agora eu vou, se eu estou doente, ou se Deus vai me levar, eu quero viver um momento aqui de oração para Ele. Não, depende da situação. Tem situação que a pessoa sim, morre dirigindo. Com certeza, mas se a gente puder, assim, planejar algo, né? A gente, Mas aí a gente vai entrar numa... Não, então, mas o planejamento do suicídio é um planejamento. Né? A pessoa não vai... depende. Não, mas a pessoa já está em depressão, já está em angústia, já está deprimida ali, ela vai pensando, vai raciocinando. Igual eu citei essa mulher que pulou do prédio, ela se planejou aquela situação. Então, mas se tratando de um... É claro, cada caso, um caso ali, mas... É claro, em algum momento ela vai planejar pegar algum e-mail ela está sabendo o que está fazendo. Exatamente. A não ser os casos, né? Como a Sula colocou aqui, né? A Sula está falando bastante, que ela quer conversar, gente. Olha isso. Daqui a pouco. Que hora que você pega? 5 horas. Então, nós vamos estar encerrando já. É que é um tema bem polêmico, complexo, né? amplo, Complexo, né? Aqui, ó, para uma pessoa que está em depressão, ela desacredita da vida eterna, ela já não acredita em mais nada, mesmo que fale do inferno ou céu, a cegueira emocional é tão forte e profunda que somente Deus intervém. Puxa ela põe que é cegueira espiritual também, Deus ainda manda livramento, mas a palavra nos diz que não atentamos contra o nosso Senhor. Pessoas sim precisam ser cuidadas, principalmente em oração e jejum, e aquela parte da Bíblia que fala que homicidas não herdarão o reino dos céus. Então, homicida é uma coisa, né, mano? Suicida é outra. Pastor, mas olha aqui só uma pergunta. Apocalipse 22:15, ela falou para ler: suicidas são homicidas contra a própria vida. Eu já tentei suicídio, porém Deus não permitiu, e me arrependi amargamente. Porém a palavra nos diz sobre nos não atentar a Deus. Ela pois discorda aqui. Mas tipo assim, faz parte, mano. Deus abençoe. Mas um detalhe que ela colocou que a gente não comentou, irmãos, que é evidente também, é que Deus ele vai dando livramento. Vai. Se Deus ele vai dando livramento para a pessoa não se matar, é porque ele não quer que a pessoa morra, né? Pastor, olha aqui, mas e com relação à droga e à bebida, por exemplo? A pessoa não está tentando contra a própria vida a longo prazo? Tá, com certeza. Então, assim, é uma situação que a pessoa tem a oportunidade de se arrepender a qualquer momento, mas se ela não se arrepender, e vai chegar ao final para ela. Então, eu entendo a forma como ela colocou e até eu acho maravilhoso isso, irmãos, porque essa mesa ela faz com que a gente abra o nosso raciocínio, né, o nosso entendimento para detalhes e divergências, né, que são importantes para o nosso crescimento espiritual, né? O próprio pastor Renato, quando ele sentou comigo para conversar, a minha opinião sincera era que todo suicida de forma planejada, consciente, ele ia para o inferno mesmo, né? Mas conversando um pouco mais, a gente vê que existem casos, né? E casos, a gente não pode julgar, mas se a pessoa sentar comigo para conversar, eu vou falar, olha, não atente contra a sua própria vida. Todos nós vamos falar isso, né? É esse ponto. Porque o nosso Deus criou você para um grande propósito, e quando Ele determinar que você não vai continuar nessa terra, Ele vai te buscar, né? Mas que você possa planejar, se nós pudermos planejar, né, um final aqui nessa terra de uma forma íntima, de relacionamento com Ele, de bem, em oração, que seja, né? É claro, tem pessoas que morrem em acidente ou acontece alguma situação que não dá para ser planejado, mas que a gente esteja bem com Ele, né, na nossa partida. E eu acho que o suicida, quando ele vai planejando, ele não está bem, nem com ele, nem com Deus, nem com ninguém, né? Então é complicado nesse sentido. Mas, irmãos, eu agradeço mesmo a oportunidade. Foi um tema assim que é muito complexo, muito difícil de ser tratado, e a gente não é especialista aqui na área, né? Nem de psiquiatra, psicólogo. Eu brinquei aqui que são especialistas em suicídio, mas não tem especialista nessa área, porque a pessoa que morre, ela não vai voltar para falar, olha... Não dá pode, treinamento, né? Dá treinamento. Misericórdia, as maneiras mais eficazes, né, Gê? Tá louco? Mas assim, não faça isso, né? E procure ajuda, procure pessoas que possam te ajudar emocionalmente, espiritualmente, para que você possa passar por essa situação de angústia, depressão, sendo liberto desse mal e buscar realizar aquilo que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus. Não que nós não estejamos sujeitos, né, dentro ou fora da igreja, de passar por frustrações e ficar mal por isso, mas sempre tem uma válvula de escape, e Deus ele dá essa válvula de escape, irmãos, através de pessoas, através de situações, que a gente possa buscar isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e na próxima segunda a gente está aqui de novo para falar de mais um tema importante, relevante,
difícil, né? Mas que a gente está aprendendo junto com vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Aí deixou para pegar agora no